Amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o irmão Alex Cruz. Estamos aqui para dar continuidade ao comentário do livro de Jó. Hoje no capítulo 17. Vamos lá. Jó, ele clama por descanso. Ele clama por paz. E esse descanso que ele clama de uma situação tão tenebrosa, tão difícil que ele chegou, é aquele último descanso que ele espera, que é a morte. Jó está tão desesperado e nesse momento, aqui no capítulo 17, ele chega ao fundo do poço. Acompanhe comigo o versículo 1 do capítulo 17. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. E também o versículo 13, acompanhe aí comigo. Mas se eu aguardo já a sepultura, por minha casa, se nas trevas estendo a minha cama. O versículo 15 e 16. Onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem poderá ver? Ela descerá até a porta da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Então Jó fala que a esperança dele está em morrer, está em chegar à sepultura. É uma declaração muito forte, né? Muito forte. Mas é entendível pelo sofrimento que ele vinha passando. E não somente pelo sofrimento físico, sofrimento material, sofrimento emocional que ele passou, mas ainda pelo que os seus amigos têm feito com ele, né? Mas ainda pelo dedo na ferida que os amigos têm colocado e agravado a situação dele. Pois não investigaram se Jó realmente era pecador, se realmente Jó tinha provocado todo esse sofrimento. Apenas chegaram acusando-no de ter pecado, de ter cometido um grande pecado para ter ocasionado tudo isso. Os amigos de Jó ainda pensavam que ele estava mentindo, que estava escondendo alguma coisa deles e por conta disso estava sofrendo tudo isso. Os amigos foram um tormento. Eles que eram para acalentar, para acalmar o coração de Jó, o perturbaram de tal maneira que nenhum sofrimento tinha feito Jó clamar pela morte. Aí depois que se iniciou os diálogos com Jó, quem manda Jó morrer é a esposa. Mas quando começa a conversar com os amigos dele, ele chega a essa conclusão que melhor para ele era morrer. Que nem uma palavra amiga ele tinha. Irmãos, isso tudo que eu estou falando, no versículo 2 aqui do capítulo 17, acompanha comigo a respeito dos amigos de Jó. Estou de fato cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Então, Jó chama seus amigos de zombadores, de tamanho julgamento que eles têm feito a respeito de Jó e zombam do sofrimento dele. Irmãos, coitado de Jó, sofreu e não foi pouco não. Eu quero nesse momento aqui me dirigir a dois grupos. O grupo das pessoas, dos amigos, e o grupo dos que sofrem. Muitas vezes nós podemos estar em cada um desses grupos, em momentos diferentes das nossas vidas. A gente pode estar no grupo daqueles que
consolam, daqueles que têm o papel de consolar alguém, de se aproximar em um momento de dificuldade e apresentar nossas palavras de força, nossa ajuda, nosso braço forte. Nesse momento, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não agravar a situação. Isso é sério. Esse capítulo 17, nesse momento do livro de Jó, nos traz essa lição. Que todo sofrimento não fez ele clamar pela morte, mas chega aqui no versículo 17 e ele clama já pela morte, ele clama por morrer. No capítulo 14 ele clama pela vida, que apesar de tudo ele quer viver, ele tem esperança na vida. Mas agora aqui no capítulo 17 ele já clama pela morte, já clama pelo descanso. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai consolar uma pessoa, quando a gente vai ajudar alguém, de não cometer os julgamentos, esses pré-julgamentos, ainda que a pessoa tenha falhado, ainda que esteja errada, ainda que tenha muita coisa para corrigir. No momento de dor, a gente não vai conseguir fazer isso, a gente não vai conseguir levar a pessoa à correção do erro. No momento de dor, é hora de nós resgatarmos essa pessoa a vida, resgatarmos essa pessoa a alegria. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente cometer o contrário, se chegar cheio de acusações, assim como os amigos de Jó, a gente pode agravar essa situação, agravar o problema que a pessoa esteja passando. E é real, nos dias de hoje também acontece gente sofrendo, como Jó sofreu, e é o nosso papel como cristão acalmar o coração, pregar boas novas, pregar que Jesus está no controle de tudo, pregar que Ele é nosso Salvador, que Ele vai resgatar, que em algum momento a alegria virá, a solução de todos os problemas virá. Esse é o papel de cristão. Alex, é para eu passar a mão na cabeça e não falar a verdade para a pessoa? Não estou falando isso. Que a gente tem que ser cúmplice no pecado, cúmplice no erro, cúmplice em qual seja a prática. É que no momento da dificuldade, no momento da dor, a gente não é momento de agravarmos a situação. É nesse sentido. No devido momento, a gente pode sim fazer a correção, orientar no caminho certo. Como na palavra do Senhor diz que a gente deve orientar aquele que peca, aquele que erra. E assim como os amigos de Jó, não havia erro algum de Jó, entendeu? E como há hoje em dia também, alguém que sofre, alguém que está em dificuldade, e às vezes a gente fica procurando o erro naquela pessoa para estar passando por aquela situação. Quando, se for o mesmo exemplo de Jó, se for uma provação que a pessoa esteja passando, porque nós vamos acusar, nós vamos tentar corrigir algo que nem precisa de correção. Então que a gente tenha muito cuidado para quando encontrar alguém no momento de dificuldade, nós não agravarmos, não piorarmos a situação dessa pessoa. E também eu quero me dirigir, como falei, ao grupo das pessoas que sofrem. Irmãos, infelizmente o sofrimento, a dor, a dificuldade acomete a nossa vida por N motivos, por muitos motivos. Às vezes a gente planta o erro, a gente vai lá plantando determinadas situações, vamos um exemplo, uma doença, a gente tem uma alimentação desregrada, a gente tem uma conduta de vida sedentária e a gente sabe que não pode comer determinada coisa, não pode se alimentar com determinada coisa, a gente continua mesmo sabendo. E no final vem uma doença. No final comete uma doença grave que traz perturbação, que traz dificuldade. Ou nos relacionamentos, a gente planta relacionamentos ruins durante a nossa vida, relacionamentos ruins com o cônjuge, com os filhos, e no final a gente acaba colhendo briga, dificuldades.
Acontece o sofrimento, por alguma maneira acontece na nossa vida, nos acomete. Ou como no caso da vida de Jó. Deus quer provar, fortalecer, como ali na vida de Elias, como foi na vida de Elias. Que Deus estava junto com Elias lá, mas toda aquela perseguição que chegou a Elias, ele entrou em sofrimento e também clamou pela morte. Então, me dirigindo a você que passa por esse momento, em algum momento da vida, de dor, de dificuldade, de sofrimento. Jó, ele clama pela morte, ele até clama pela morte, mas ele declara que Deus é o dono da vida, que Deus é dono da vontade, que Deus é que diz o sim e o não. Jó, em momento algum, ele tenta contra a sua própria vida. Em momento nenhum. E hoje em dia a gente tem visto, infelizmente, pessoas tomando essa decisão. Acha que é o fundo do poço, acha que chegou em um momento que só a morte é a solução, que nem Deus tem mais o controle dessa situação, nem Deus olha mais para ela. Isso não é verdade, meu irmão. O sofrimento acontece, mas Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Ah, Alex, mas foi erro meu, eu que errei, eu que causei todo esse sofrimento. Meu irmão, assim como Deus é perdoador, assim como Deus é justiça também, Ele é amor e Ele é misericórdia. Se algum erro foi cometido, se algum caminho errado foi tomado, Deus perdoa e Deus age com misericórdia e Ele traz vida nova, Ele traz esperança, Ele traz vida, Ele traz saúde, Ele traz tudo de volta, assim como Ele deu novamente para Jó. Porque o interesse de Deus é abençoar os seus filhos. Deus tem o interesse de te abençoar. Deus tem o interesse de mudar a sua situação. Seja a sua saúde, seja qual for a situação, Deus tem interesse em mudar. Às vezes nós olhamos e não vemos futuro, não vemos a nossa vida mais com essa limitação física, com essa limitação na saúde, seja o que for, mas tenha certeza, meu irmão, que Deus vê futuro em você. Deus, Ele quer te usar. Deus tem muito a fazer através da sua vida. Então não se desespere, não tome uma atitude desesperada, não feche os seus olhos, olhe para a palavra do Senhor. Assim como Jó, que suportou todo esse sofrimento, suportou além do mais os amigos, ele em momento algum ele deixa de acreditar na vida. Ele até clama pela morte, mas ele fala, mas Deus é soberano, é Deus quem vai decidir o que fazer da minha vida. E assim eu te recomendo, eu sei que o sofrimento, dor, seja o que for que estiver passando, é muito complicado para o sentimento humano, para o coração humano, mas Deus deixou tudo isso aqui. Cristo nos disse que teríamos aflição, mas que tivéssemos bom ânimo, que buscássemos a felicidade, assim como Paulo com todo aquele sofrimento ali preso, passando fome, frio, dificuldade, injustiça, ele manda nos alegrar. No momento que Paulo fala aquilo, alegrai-vos, alegrai-vos, ele estava preso, passando todo tipo de dificuldade, problema de saúde que ele nem cita, mas com certeza já tinha problema de saúde ali, limitação física. Mas ele fala, alegrai-vos no Senhor. É isso, meu amado irmão. Essa é a lição que o capítulo 17 nos passa, né? Que apesar de tudo, apesar de toda a luta de dificuldade, apesar de clamar por descanso, apesar disso, Jó acredita que Deus fará mudança na vida dele, que Deus é a esperança dele.
No versículo 9 ele diz: contudo, o justo segue o seu caminho, e o puro de mãos cresce mais e mais em força. É isso que é esperado do sábio. Amém, meu irmão? Deus vos abençoe.